E aí galera, demorou, mas saiu o primeiro vídeo aqui do Dimension Jits sobre games, oficial, né? Pra mim é um pouco difícil falar de games porque eu não tenho muito tempo pra jogar videogame, né? Então quando eu paro pra jogar, o jogo já não tá mais lançamento, já não é jogo, eu jogo jogos sei lá, de 5, 6 anos atrás. E então não vale a pena fazer muito vídeo. Mas hoje eu tenho uma franquia pra falar que é muito maneiro e vocês precisam assistir esse vídeo. Basicamente, eu vou falar sobre o franchise do XCOM. XCOM é um jogo em que você comanda uma agência paramilitar para defender o planeta Terra de invasões alienígenas. Até aí, não tem muita coisa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da história do XCOM para chegar no finalmente do porquê eu tô tão empolgado fazendo esse vídeo agora. Então, para começar, a concepção original do jogo surgiu lá atrás, em 1988. Dentro de um jogo chamado Laser Squad, que foi produzido pela Mythos Game. Né? A Mythos Game era um estúdio pequeno de 2 irmãos que se juntaram. Entre eles, um dos irmãos era justamente o Gillian Gollop, que é um nome que você vai guardar aí agora e eu vou voltar para ele no final. O jogo fez um sucessinho, né? E aí eles fizeram uma parceria com a Microprose em 1994 já. E a Microprose, inicialmente eles queriam fazer uma sequência do Laser Squad, mas a Microprose queria alguma coisa nova. E aí nasceu o XCOM. Ele foi um jogo revolucionário para a época, mas ainda assim ele nasceu com esse status de clássico já, porque ele foi um jogo numa época que não existiam muitos jogos nessa linha, e era um jogo que juntavam tipo praticamente 2 jogos em um, que era, de um lado você tinha a administração de base, gerir recursos, administrar pesquisas e produção de material, investigação de sites com potenciais alienígenas, investigação de naves e tudo mais e tal. Isso era uma coisa. Do outro lado, você tinha o Turn-Based Strategy Game, né, que era o xadrezinho, né, que iam os carinha lá que você tinha que posicionar no cenário para enfrentar os alienígenas especificamente. Era um jogo que tinha uma atmosfera muito forte, você tinha coisa do horror, tinha música que era um ambiente, gerava um ambiente, e os visuais, você tinha um fog of war, né? Ficava tudo com uma neblina o tempo todo. Se você tava com um carinha lá na frente e ele tomasse um tiro e morresse, ele desaparecia porque você não tava mais vendo pelos olhos dele, né? Era um ambiente muito bom. O que aconteceu? Os caras fizeram um sucesso violento lá em 1994 e a Microprose forçou um lançamento logo em seguida. E aí a galera da Mythos falou assim, ó, vocês fazem o que vocês quiserem daí e a gente vai realmente fazer uma sequência. A gente vai fazer um outro jogo. E aí o que aconteceu? A Microprose fez o segundo, o XCOM 2, que era o chamado Terror from the Deep, que na verdade é o mesmo jogo com skin diferente. Era um jogo que a proposta era um pouco similar. Na verdade os alienígenas eles não estavam vindo do espaço, eles estavam na verdade em animação suspensa no fundo do mar, e aí eles começam a despertar por algum motivo, e você tem que enfrentar eles. Só que é tudo embaixo d'água, então o cenário é um pouco diferente. Só que lá em 97, né, 3 anos depois do lançamento do primeiro jogo, a galera da Mythos veio com o terceiro jogo, que se chamou Apocalipse, que já era um outro engine diferente, com uma visão estratégica melhor, o gráfico era melhor, mas era bem sci-fi também, era um esquema bem futurista. O jogo também não foi tanto sucesso quanto o primeiro, né? Eu gostei muito, mas eu conheço muita gente que nem jogou o terceiro. E depois disso veio o que eu chamo da Dark Age do XCOM. Por que aconteceu? A Mythos foi forçada a vender os direitos do nome da franquia para a Microprose. Eles entraram num atrito lá judicial, como sempre acontece com essas coisas, e eles abandonaram. Né? Então a Microprose também, depois de um tempo, começou a não ir muito bem das pernas, vendeu a franquia para outras empresas, até a Hasbro teve a franquia da XCOM entre eles, e eles caíram num hiato meio bizarro, na verdade, porque foram feitos alguns jogos. Teve 3 jogos em especiais que foram bem relevantes, mas são bem ruins, né? Que é o Interceptor, que é um simulador de voo, que é como tipo no futuro. Depois do terceiro jogo, é como se fosse o 4º jogo, só que é um simulador de voo e você enfrenta aliens no espaço. Não é tão legal, porque não é a mesma proposta. Depois eles fizeram um Play by Mail, cara. Um jogo que você jogava via e-mail. Isso aí, em algum lugar perdido no final dos anos 90. E mais tarde, uma outra empresa fez a Enforcer.
né? Que é um outro XCOM, que na verdade é first shooter game, né? Tipo Doom, né? Que eu também, eu peguei o jogo e joguei o começo, nunca gostei. Então depois dessa fase do Dark Age, desses jogos das trevas aí, que são muito ruins, os direitos do XCOM acabaram numa empresa chamada Firaxis Games. Eles, no início, eles propuseram um jogo que seria meio também terceira pessoa, né? Jogar como terceira pessoa. E quando eles começaram a promover, a galera que era fã do original veio pra reclamar, falar tipo, galera, não é isso que a gente quer, velho. A gente quer um jogo baseado no original, cara, né? Inclusive, eles, então o que aconteceu? Em 2013, eles acabaram lançando um jogo que chamava The Bureau, que é um terceira pessoa também, que é baseado nos anos 50, que mostra o início do XCOM, né? Como foi formado a agência XCOM, né? Mas antes disso, em 2012, saiu o XCOM novo, da nova edição, que chama Enemy Unknown, inimigo desconhecido, né? E esse jogo ele foi produzido por um cara chamado Jake Solomon. E esse Jake Solomon, ele tem uma parada muito especial, porque ele era um fã do primeiro jogo, da primeira versão. E ele trouxe a experiência que ele ganhou, adquiriu no ramo, né? Dentro da Firaxis também. E criou esse jogo novo, que é o que a gente conhece aí. Sobre esse primeiro jogo da nova geração, o jogo é muito bom. A estratégia dele é muito legal, a administração de base, né, de gestão de recursos é bem interessante, mas o gráfico, para a época, ele não era muito bom. Eu joguei ele no PS3 e no Xbox, né, e eu achei o gráfico bem fraquinho. Eu não joguei no PC, então eu não sei também se no PC tinha como dar um erase para fazer os gráficos melhores. Na época, a desculpa que me deram para os gráficos não serem lá essas coisas foi porque eles trabalhavam com 3 plataformas diferentes e eles eram um estúdio pequeno, então foi a desculpa que eles deram pro gráfico não ser lá essas coisas dos movies, né? Tem os movies que os caras são bem durão, assim, é meio tosco pro período, né? A gente tá falando de 2012, né, cara? Só que aí em 2013 eles lançaram uma expansão que eu achei uma expansão meio canalha, vamos dizer aqui, vamos ser bem sinceros, né? Que chama Enemy Within. Ele acrescenta algumas coisas ao jogo original, tipo, cria uma nova facção dentro da Terra que é contra todo mundo, né, na verdade, é como se fosse uma terceira facção, e tem uns enracements, assim, tipo de Psy, armaduras e tal. Vale a pena, se você quiser jogar, vale a pena jogar direto o Enemy Within, quer dizer, o inimigo interno, né, do que jogar o original, o Enemy Unknown, porque na verdade é o mesmo jogo. Você vai jogar, só que o segundo já tem todas as coisas a mais. O jogo em 2012 fez um sucesso maneiro, e aí em 2013 teve essa expansão, e em 2016 eles voltaram para XCOM 2. No XCOM 2...